Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 12, versículos do 27 ao 32. Para aqueles que nunca pensaram assim, né? Tá aí uma palavra que vai ajudar você a se despertar para isso. Pensar o quê, mas? Será que Jesus teve preocupação? Jesus se preocupou? Será que Jesus se perturbou em algum momento da vida? Será que a palavra de Deus nos manda que nós não fiquemos tristes? Mas será que Jesus se entristeceu? Então, olha só, será que ele teve medo? Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 12, versículos do 27 ao 32. Assim fala nosso Senhor Jesus Cristo. Minha alma está perturbada. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu, dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por vossa causa. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Minha alma está perturbada. E gente, essa palavra é muito forte. Muito. Porque é possível você ficar com medo sem se perturbar. Tem um receio, né? É preciso você ser tocado pela tristeza sem que aquilo perturbe a sua alma. É possível que você se preocupe sem que aquilo seja de verdade uma perturbação. Mas Jesus não disse que era nesse nível levinho, não. A minha alma, o mais profundo do meu ser, lá onde normalmente a gente é mais firme, lá onde a gente normalmente não se abala, bem lá no fundo da minha alma, eu estou perturbado. Preocupação, porque a morte estava chegando. Medo, sim, mas a palavra de Deus e o próprio Jesus não disse para a gente não ter medo? Sim, Jesus disse para a gente não ter medo. Ele não disse que a gente não sentiria o medo. Mas para a gente não dar vazão, espaço e não alimentar o medo. Ele estava perturbado pelo medo. Mas não foi o medo quem comandou a decisão de Jesus. Não foi baseado no medo que Jesus tomou a sua decisão, olha lá. Jesus não entregou o domínio da sua vida ao medo. Porque a gente pode se render ou a gente pode reagir. A gente tem que aprender a reagir ao medo, gente. Nunca deixar o medo tomar conta. Tem coisas que ninguém me ensinou, foi a palavra de Deus quem me ensinou. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim: nossa, você tem uma força, você tem uma determinação, só Deus sabe o quanto eu sou fraco. Mas também sabe Deus que a minha convicção está na palavra de Deus. E quando você tem certeza daquilo que foi lhe ensinado, aí você não titubeia, aí você não vacila.
Então, pela palavra de Deus, eu aprendi a nunca deixar uma pessoa dominar sobre a minha vida pela ameaça, pela chantagem, pelo medo de eu perder algum benefício que aquela pessoa poderia me dar, ou por medo de perder a empatia desta pessoa, ou porque a pessoa vai falar mal de mim. Por causa da palavra de Deus, eu quero lhe dizer uma coisa: não funciona comigo essas coisas. Mas você não sente receio, Márcio? Receio, todos nós sentimos, gente. Mas como é que a gente responde? Isso é que faz a diferença. Eu aprendi a responder conforme a minha consciência. E a minha consciência é iluminada pela palavra de Deus. Então eu não me deixarei dominar. Não é? Até São Paulo diz isso de coisas boas. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E não me deixarei dominar por qualquer coisa. Jesus mostra isso para nós aqui claramente. Ele teve preocupação porque ele estava caminhando para a morte. Houve esse medo no coração de Jesus. Mas ele não se deixou dominar pelo medo. Não foi o medo quem pautou a decisão de nosso Senhor. E aí nós poderíamos ir contando, né? Sobre várias coisas que podem vir a perturbar a alma da gente. É o medo, é a preocupação, é a tristeza e outras coisas mais. E Jesus diz aqui: minha alma está perturbada. E eu vou dizer o quê? Eu direi o quê? Pai, me livra desta hora. O que eu vou falar? Para Deus não cumprir a sua obra na minha vida? Eu vou renunciar à minha missão? Eu vou deixar pela metade o que eu vim fazer? Por causa da cruz, do medo da cruz? Não. Vou dizer o quê? Vou dizer: Pai, me livra da cruz, Pai, me livra desta hora, Pai, me livra de morrer. Mas foi precisamente para isso, para essa hora que eu vim, disse Jesus. E olha que resposta maravilhosa. Olha a resposta de Jesus diante de tudo que estava perturbando a alma dele. Olha a resposta de Jesus diante do medo. Olha a resposta de Jesus diante da tristeza, da traição de um amigo que o entregou com um beijo. Daqueles que falaram que nunca o abandonaria, que deram no pé na hora que o perigo apertou. Diante da despedida da vida, porque, gente, mesmo a vida temporal que nós vivemos, a vida na terra é muito boa, a vida é sempre boa. Então a tristeza de Jesus diante desta vida que estava com hora marcada para acabar. Olha a resposta de nosso Senhor diante das suas preocupações. Porque como homem, e Jesus foi inteiramente homem e foi inteiramente Deus, olhando para a sua humanidade, limitado, fraco. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou dar conta? Tanto que na cruz, nosso Senhor ora ao seu Pai do céu, diante dos inúmeros sofrimentos, mas diante até das preocupações, qual é a resposta de Jesus? Pai, faz a tua vontade. Eu não quero escapar do que eu vim fazer, eu não renuncio à minha missão. Pai, glorifica o teu nome. E veio então uma voz do céu, porque quando a gente faz a vontade de Deus, a voz de Deus sempre se manifesta para nós. Seja através de alguém, seja nos fatos, na vida. Mas quando eu e você nos dispomos a fazer a vontade de Deus, Deus nunca deixa de se manifestar a nós. Escute o que eu estou lhe dizendo. Quando nós enfrentamos os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas tristezas, os desafios que se impõem para nós, para fazermos a vontade de Deus, com sinceridade de coração, Deus nunca deixa de se manifestar a nós. Até a última linha do versículo 26 diz isso: se alguém me serve, meu Pai o honrará.
tudo que você faz com sinceridade de coração, visando a obedecer a Deus e agradar a Deus, o próprio Senhor honrará a sua atitude e você verá. Deus vai te justificar, meu amigo. Eu fui aprendendo a parar de lutar, até para ficar me defendendo. Às vezes a gente fica lutando para defender o próprio nome, para defender a própria imagem, para defender alguma coisa que a gente acredita. Não, a gente tem que fazer o que é certo, temos que agir conforme a nossa consciência, dar testemunho da verdade, temos que fazer isso. Custe o que custar. Mas aquela gana de a gente provar para as pessoas que a gente está certo, isso aí, olha, eu aprendi a deixar nas mãos de Deus. Porque é Deus quem justifica a gente. Tem humilhações que a gente passa na vida porque a gente fez por merecer. Mas tem outras que a gente passa sem merecer. Então tem coisas que a gente erra, tem coisas que a gente se equivoca, tem vezes que a gente se coloca numa posição frágil, fica em cima do muro para tomar pedrada e acaba vivendo uma humilhação porque a gente se colocou numa situação de risco. Mas tem outras situações que não. A gente fez tudo certo, a gente agiu corretamente, a gente queria o bem, a gente procurou ajudar, às vezes ajudar até a pessoa que agora está humilhando a gente. Então tem horas que a gente é humilhado porque a gente fez por onde, e tem horas que a gente é humilhado sem merecer. Não importa, o remédio é sempre o mesmo. Temos que aprender a Deus, que é aprender a confiar em Deus que nos justifica. Se determine a obedecer a Deus no que Ele está te mostrando. E o Senhor te honrará. O Senhor reconstruirá o que a custa de pedrada na sua vida foi destruído. Márcio, como é que eu vou sobreviver a essa humilhação? Você aguenta. Fica firme aí, porque a humilhação é menos que você. A humilhação é mais fraca que você. A humilhação vai passar. A humilhação foi muito grande. Deixa eu falar então olhando nos seus olhos e para quem acompanha pela rádio, falar baixinho no seu ouvido. A humilhação vai passar. Eu fui culpado, então a coisa pegou em mim porque ficou assim claro os meus erros. Calma. Vai passar. Todo mundo erra. O importante é a gente aprender com os erros da gente. E se houve malícia, maldade no erro que a gente cometeu, pedir perdão a Deus. Até usar essa humilhação como penitência para limpar o coração da gente. Aceitar. Não é? Houve maldade, fez com maldade. Permita que essa humilhação purifique você. Aceite a humilhação. Ofereça a Deus em reparação pelo pecado que você cometeu. Peça a Deus perdão, peça ao Espírito Santo a graça de um arrependimento profundo e verdadeiro, para você não errar mais aí, porque você aprendeu. E depois disso, levante a sua cabeça, meu amigo, e vida que segue, bola para frente. Não vamos reduzir a nossa vida a um momento, a um episódio. Quanto casamento, quanta família que acaba, porque depois de uma vida tão bem vivida, tantos momentos alegres, tantas conquistas juntas, tantas vitórias, quantas declarações de amor, ou às vezes até amor não declarado, né? Mas amor que existe, companheirismo. O casamento ou a família fica em perigo porque reduziu-se toda uma vida a um erro, a um momento, a uma fase. Márcio, não foi um erro, mas às vezes é uma fase. Uma fase. Dá uma olhadinha que você vai ver que tem gente que já está no 3º, no 4º, no 5º, no 10º relacionamento. Porque os relacionamentos passam por fases.
E se a gente não aprender a ultrapassar aquela fase, em todo relacionamento, quando aquela fase chegar, ele vai acabar. Gente, nós temos que aprender a prosseguir, a perdoar, a seguir em frente, a não reduzir tudo que a gente viveu com uma pessoa a um momento infeliz que tivemos que passar. É perdoar, é recomeçar, é seguir adiante com a graça de Deus. O Senhor honrará você, tenha confiança nisso. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. E diante de todas as tribulações que batem à minha porta, qual precisa ser a minha resposta? A mesma de Jesus. Meu Pai do céu, faz a tua vontade, glorifica o teu nome. E naquela hora você vai ver que Deus vai se manifestar a você. Muito importante isso que Jesus nos testemunha aqui. Porque nosso Senhor, mais do que palavras, nosso Senhor, Ele mostra com a vida. Gente, as palavras são importantes, mas as atitudes são muito mais. Jesus termina aqui dizendo, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aí, versículo 33 explica, ele falava assim para indicar de que morte iria morrer. A morte da cruz, porque pregado na cruz ele seria levantado. De braços abertos ele morreria. Então ele disse, quando me levantarem na cruz com os meus braços abertos, eu atrairei todos a mim. Por quê? Porque não são as palavras. É o que você faz que vai atrair ou afastar as pessoas de você. É o que você faz pelas pessoas que vão atrair as pessoas a você ou que vão afastar as pessoas de você. Mas a gente vê aí tantas vezes nas pregações as pessoas são atraídas porque a palavra de Deus ela é obra. Ela não é palavra vazia, que não funda, que não sustenta, que não constrói nada. A palavra de Deus tem força de atitude, de obra. Mas é pelas atitudes que você atrai as pessoas. Então veja, mesmo que você fosse mudo, que você fosse incapaz de produzir uma palavra da sua boca, se você fosse incapaz de dizer, ainda que murmurando, eu te amo, mas se as suas atitudes, meu amigo, forem de uma pessoa amável, você vai ser o mudo mais frequentado deste planeta. Porque as pessoas virão ao seu encontro. Porque as pessoas vão ao encontro de quem ajuda. É como o filho que na hora do perigo, não importa a idade que tem, corre para os braços da mãe e do pai. Quanta gente idosa, na hora da angústia liga para a mãe, que é mais idosa ainda. Porque a gente vai ao encontro de quem nos fez o bem a vida inteira. E olha quantos idosos que se acham, não são, mas se acham inúteis, mas às vezes por uma palavra resolvem a vida de um filho, de um neto, porque tem sabedoria. Eu lembro, eu pequenininho, eu aprontava umas boas. Algumas não dá nem para contar. Não? Não dá. Para contar na televisão, não. Mas é coisa de menino, de 4, 5 anos, mas aprontava. Arteiro, né? Eu lembro de um dia minha mãe correndo atrás de mim na rua. Normalmente eu não fugia, porque quando fugia o castigo era pior depois, a surra era pior. Mas eu lembro de eu contornando o quarteirão com a minha mãe com um chinelo atrás de mim. Eu devia ter uns 5 aninhos. Mas eu estava ligeiro aquele dia, porque eu sabia que a surra ia ser forte. E eu ia na direção do meu pai. Meu pai tinha um bar na parte da frente, só que a porta estava fechada. Então eu saí pelos fundos do bar, que a gente morava no fundo, e estava contornando para poder entrar pela frente, na outra rua. Gente, por pouco minha mãe não me pega, mas eu cheguei lá. E a hora que eu cheguei, eu pude me esconder atrás do meu pai.
que abrindo os braços, me protegeu daquela surra que eu ia levar. Gente, Jesus abriu os seus braços para nos proteger até mesmo do castigo que nós merecíamos. Por isso ele diz, quando eu for levantado na cruz, né? E o gesto da cruz é justamente esse que a gente faz, a gente cerca a pessoa, não é? Para que nada a atinja, ela fica atrás e os braços abertos a protegem. Jesus diz, quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. Há uma proteção de Deus à espera de você. Há uma proteção de Deus que só recebe quem recorre a Ele. É o amor de Deus por nós que nos atrai a Ele. Não é a ameaça do inferno que nos leva para Deus. É o amor de Deus. Vou traduzir de uma outra maneira. Seus argumentos não vão trazer as pessoas para perto de você. Mas o que você faz em favor delas. Não é ter razão que vai fazer essa pessoa te dar razão e te amar. Mas você saber ter condições e coragem de perdoar. O perdão não merecido e dado, porque a pessoa não merecia, mas recebeu o perdão. Ela nunca esquece. A pessoa nunca esquecerá quando ela merecia da sua parte ser condenada e você a perdoou. Isso vai ligar essa pessoa a você de uma maneira como antes vocês não tiveram a chance de ser ligados. É o amor que você tem ao ponto de perder para o outro ganhar. É a roupa que você tira do corpo e dá para a pessoa. É a mão que você enfia no bolso e tira o dinheiro para poder ajudar. Isso torna aquela pessoa inesquecível para você. Mas o que você faz também pode pegar e afastar as pessoas de você. Em geral, as pessoas se afastam de nós pelas coisas que a gente faz. E aí também tem palavra ruim que funciona como obra. Tem palavra ruim que fere mais do que uma facada. Que é pior do que um punhal. Quando a gente começa a ficar sozinho, gente, nós precisamos nos perguntar quais as palavras que têm saído da nossa boca. Será que essas palavras não têm ferido os que estão à nossa volta? Será que as atitudes que a gente tem tomado não têm afastado as pessoas de nós? Porque às vezes a gente se acha muito legal. A gente se acha muito leve, a gente se acha muito divertido e a gente fica chocado como é que as pessoas não nos adoram pelo fato da gente ser tão legal. Porque às vezes o que as palavras dizem não se sustenta nas atitudes. Vai machucando um aqui, vai passando por cima do outro acolá. Vamos fazendo prevalecer pela força ou pela oportunidade a nossa vontade, sem se preocupar com as outras pessoas. Isso vai afastando as pessoas de nós. A ingratidão afasta as pessoas de nós. Então, se a gente começa a se sentir sozinho, isolado, a gente tem que se perguntar: o que é que eu estou fazendo? Porque é aquilo que eu faço pelas pessoas que as traz para perto ou as leva para longe. Assim também com os nossos filhos. Meus filhos, um exemplo, né? Meus filhos não frequentam a minha casa. Será que não está sendo um castigo para eles frequentar a sua casa? Porque a partir do momento que a pessoa chega até o momento que ela vai embora, ó, a pessoa tem uma oportunidade de, sobra um tempinho para ela fazer algo diferente, descansar, vai visitar alguém da família para ter um momento de convívio agradável. Chega lá, é só reclamação, é só acusação, é o tempo inteiro puxando assuntos desagradáveis que pode se transformar num verdadeiro conflito, e não é raro se transforma. Será que não é por isso? Nós temos que aprender, gente, e eu digo isso para mim também, a nos tornarmos pessoas das quais os outros gostam de estar perto.
até mesmo para levar a pessoa a ter uma experiência com Deus. Porque se eu for uma pessoa detestável, corre o risco das pessoas detestarem a Deus por causa de mim. Detestar a religião por causa de mim. As pessoas que mais atacaram a igreja no decorrer da história da humanidade foram pessoas que tiveram experiências ruins dentro de casa em relação à igreja. O pai e a mãe eram muito radical, forçavam demais, castigavam demais, ou diziam uma coisa e faziam outra. A pessoa, desde pequenininha, vendo isso, uma hora ela tomou a decisão de que não acredito nisso, não acredito na igreja. Não acredito. Por quê? Porque transferiu para Deus e para a igreja a experiência péssima que vivia dentro de casa. Mesma coisa acontece com o casamento. Hoje tem um monte de gente que não quer ouvir falar em casar. Acha o casamento uma coisa detestável. Por quê? Porque foi o que viu dentro de casa. Por isso, quando a gente entra num casamento, ou quando a gente vive um casamento, nós temos que nos lembrar que nós estamos também deixando um legado, que nós também estamos dando um testemunho, que às vezes, por causa do testemunho que a gente dá, nós vamos levar um filho, uma filha a desesperar do casamento, ou até mais tarde, por um fim no próprio casamento, por medo de viver o que o pai e a mãe viveram. Então, se nós queremos atrair as pessoas a nós, nós temos que entender que é necessário se sacrificar muitas vezes. Sem sacrifício, nós nunca vamos atrair as pessoas, nem a nós, nem a Deus. Se eu quiser atrair as pessoas que estão à minha volta a mim, eu preciso me sacrificar. Vou ter que fazer sacrifícios. Para ser uma pessoa agradável aos outros, às vezes eu vou ter que desagradar a mim mesmo. Para eu dar descanso a alguém, eu vou ter que me cansar a mim mesmo. Que o meu cansaço a outros descanse, em homenagem a São Francisco, cujo dia nós celebramos aí, né? Agora recentemente. Que o meu cansaço aos outros descansem. Quando uma pessoa encontra descanso perto de você, ela sempre vai te visitar. Você pode olhar, tem umas pessoas que elas são complicadas, mas elas são divertidas. Então, está sempre cheio de gente perto delas, porque elas são muito engraçadas. São leves, são piadistas. Às vezes, para trabalhar é um horror, mas para contar piada não tem igual, não tem gente assim? Está sempre cheio de gente, porque você se sente bem ao lado daquela pessoa, te dá uma leveza. Se nós queremos atrair as pessoas, precisamos dar um jeito de ser um alívio na vida delas também, não é? Então, só o amor, meus queridos, só o amor pode levar a gente a dizer: Pai, faz a tua vontade na minha vida. Pai, glorifica o teu nome. Pai, eu vou fazer esse sacrifício porque esse sacrifício vai levar essa pessoa para Deus. Pai, eu vou fazer esse sacrifício porque esse sacrifício vai manter minha família de pé. Só o amor pode nos levar a dizer: Pai, glorifica o teu nome, em vez de dizer: Pai, me livra desta hora. Pai, me livra deste mal. Olha, em seu amor, Jesus inúmeras vezes ele tocou as pessoas. Por amor, Jesus abraçou as pessoas. Gente, Jesus não era uma pessoa inacessível. Jesus se colocava ao alcance de todos. Naquela época em que criança nem contava, em que o povo achava que menino só perturbava, Jesus dizia, e continua a dizer: deixa as crianças vir a mim. E pegava no colo, e carregava nos braços. Se deixava beijar. Judas beijou Jesus, porque era algo que ele estava acostumado a fazer. São João, na última ceia, deita a sua cabeça no peito de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus toca nos olhos daquele homem cego, faz lama ali com a saliva, passa nos olhos dele. Gente, nosso Senhor era de uma ternura profunda.
Tanto que aquela mulher hemorraísta ensaiou, mas criou coragem e pôs a mão nele, uma desconhecida, que não podia por lei tocá-lo, porque ela estava sangrando, e uma pessoa sangrando não podia tocar na outra, para não deixar a outra impura. Jesus era uma pessoa que não ameaçava os outros pela sua presença. Pelo contrário, ele estava sempre do lado das pessoas. Sobretudo do lado dos mais fracos. E as pessoas sentiam forte a presença de Jesus. E ao que tudo indica, de Jesus saía uma força e saía um amor que fazia as pessoas sentirem o quanto elas são totalmente aceitas e profundamente amadas como filhos e filhas de Deus. Foi por isso que aquela hemorroísta tocou nele. Saía dele uma experiência de amor. Quando uma pessoa estava diante de Jesus, ela se sentia amada, ela não se sentia julgada, ela se sentia acolhida, ela se sentia amada, ela se sentia querida, ela se sentia respeitada, ela se sentia perdoada. Por isso, uma multidão acompanhava nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra que nós estamos lendo aqui, ela nos revela que a cruz de Jesus não representa o fracasso do amor, não. A cruz de Jesus representa a sua perfeição, porque ninguém tem maior amor do que aquele que morre no lugar da outra pessoa. Não tem maior amor. Tem um moço, um rapaz, de uma outra comunidade chamada Comunidade Obra de Maria. O nome dele é Alex. E o Alex, ele é para mim mais do que um amigo. O Alex é para mim um irmão. Um irmão que eu amo e amo apaixonadamente. Sabe aquelas pessoas que você sente que são uma com você? É esse rapaz. E apesar dele ser de uma outra comunidade, de viver lá numa outra comunidade. De Maria, querida demais. Mas pensa numa categoria de homem. Nós tínhamos uma missão marcada, nós íamos fazer uma peregrinação juntos. E o Alex sabia que eu tinha aceitado ir naquela peregrinação, porque ele estaria conduzindo aquela peregrinação. E o Alex entrou em contato comigo para dizer: Márcio, eu estou temeroso de te dar essa notícia, mas eu não poderei ir com você nessa peregrinação. Aí, num primeiro momento, eu fiquei assim, chateado. Mas eu falei: não, mas por quê? Ele: então, tem uma criança que faz parte da comunidade Obra de Maria, é filho de um casal que faz parte da comunidade Obra de Maria e que vai morrer se ninguém der, doar um rim para essa criança. E de todas as pesquisas que fizeram, o único que tem compatibilidade sou eu. E essa cirurgia é um risco para a criança e para mim. E como eu sou amigo dele, ele descreveu isso para mim com toda a transparência. Ele disse: os médicos me disseram que eu tenho todas as razões morais para desistir. Porque o risco de morte, neste caso, nesta cirurgia, é grande. O hospital pelo qual eu vou fazer é extremamente conceituado. Eles disseram que nunca tiveram um caso de perda dentro desse perfil, mas o risco, ele existe. Gente, tem que ter muito amor para que para uma outra pessoa viva você corra o risco de morrer, deixando para trás esposa e filhos. Tem maior amor do que esse, não. É um amor que ultrapassa simpatia, um amor que ultrapassa gosto pessoal, empatia. Eu termino aqui fazendo uma outra, graças a Deus deu tudo certo, está inteiraço, e a criança sobreviveu e olha, tá super bem. Não é? Deus abençoou essa doação. Graças a Deus. E quando eu ouvi ele contando isso, eu me recordei de uma leitura que eu fiz. Uma criancinha estava ali com a necessidade de uma grande transfusão de sangue, e só o irmãozinho era compatível. Mas o irmãozinho ia ficar bem fraco, porque era criança com criança,
mas não tinha jeito, ia ter que fazer a doação, né? Os pais conversaram com o filhinho e disseram, olha, para o seu irmãozinho sobreviver, vamos precisar tirar seu sangue para dar para ele. E explicaram tudo direitinho. Ele ficou pensativo, novinho, gente, criancinha de nada. Ficou um pouquinho abatido, depois ele disse, tá bom. Aí foram para lá, deram ali um sedativo para ele ficar mais calminho, e ele acabou dormindo, fizeram a transfusão. De repente ele acordou e disse, ué, mas não deram o meu sangue para o meu irmão? Não, deu sim, né? Aí, gente, foram entender, ele achou que ia dar todo o sangue dele para o irmão. Ai, que fofura. E que ele ia morrer para o irmão viver, e ele aceitou. Ai, meu Deus. Não tem amor maior do que esse, não. A cruz não foi o fracasso. A cruz foi a excelência. Jesus amou você até o fim, com todo o amor que Ele podia te amar. Jesus, Ele se aproveita da cruz para gritar para você, com os braços dele totalmente abertos para mim e para você, que Ele nos ama, que Deus nos ama e que nós estamos salvos. Deus quer que nós entendamos que os braços abertos do Senhor são não um ato de tortura, mas como um gesto de amor. São João, ele conseguiu ver isso, ele conseguiu enxergar o verdadeiro acontecimento por trás do sofrimento lancinante do Senhor. A revelação do amor de Deus em Jesus Cristo, que diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Jesus abre os braços para que nós nos deixemos ser abraçados por Ele. Permita que Jesus abrace você nesta manhã. Amar, que a gente, sendo amado, a gente aprende a amar. Amar em meio à dor. Amar quem nos golpeia. Curar o ódio num abraço de paz. Cura esse ódio num abraço de paz. Extinga o mal com o amor. Mas os braços totalmente estendidos de Jesus na cruz significam também um amor que deixa a pessoa livre, que não agarra, que permita a outra pessoa respirar. Senhor, eu quero ter este amor de braços sempre abertos, mas que permita também ao outro respirar. Senhor, me dá a graça de viver um amor que não é apego, um amor que não é ciumento, doentio, um amor que não faz da outra pessoa uma propriedade minha. Senhor, me dá esse amor profundo que faz de mim alguém sempre em favor ao lado daquela pessoa. Inclusive quando ela não merece que eu esteja ao lado dela. Dá-me, Senhor, um amor assim. É o que eu te peço nesta manhã, diante da Tua palavra. Amém, Senhor Jesus.